Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 13 de maio de 2017. Bom, hoje nós vamos tratar do sítio de Atibaia, que Lula diz que não é dele, que é do amigo dele. E o que eu vou dizer praticamente é pouca coisa. Simplesmente que ele está mentindo, simplesmente que a propaganda eleitoral, e vai ficar comprovado isso, Marisa dizia que Lula adorava o sítio, né, que era o lugar que ele mais gostava de ir, frequentar, que quando a imprensa dizia que o sítio era dele, ele não contestava, ele disse que ele não era responsável pelas informações erradas da imprensa, e que quando foi feito o acordo entre a empreiteira para fazer a reforma de cozinha, isso, aquilo, que a cozinha foi tanto para o apartamento quanto para o sítio. Isso vai ficar claro, isso vai ficar demonstrado nos vídeos a seguir. Mas então, Lula dizendo que a coisa não era dele, declarando inclusive para o Sérgio Moro que ele tinha o maior interesse de falar a verdade a respeito disso, de mostrar essa situação, de explicar que não era o momento para falar sobre esse assunto, porque existia um outro processo sobre esse tema, isso, aquilo. E quando o Sérgio Moro fez questão de frisar essa questão, ele pegou e disse não, não seco. Entre sim e não, que ele precisava, porque ele tinha referências sobre essa situação que ligavam um fato ao outro, ele disse não. Bom, se ele disse não, e se for comprovado, ele está mentindo em juízo. E automaticamente essa informação vai para o outro processo também. Então era isso que os advogados estavam tentando evitar. Que dissessem não, um assunto de cada vez, um tratamento de cada vez. Este processo pode ser levado a um outro processo como prova. Então o que acontece é que ele mentiu ou omitiu informações a esse respeito. Na pior das hipóteses, omitiu informações. Como ele declarou não, ele mentiu em juízo. Isso é agravante. Então, ele, além de ser condenado, ele tem agravantes. E o fato dele estar envolvido no centro dessa situação e ficar comprovado de que ele tinha tráfico de influência, ficar comprovado de que ele tinha os poderes políticos que ele nega ter, inclusive por ser presidente de honra do PT, fundador do PT, por ele ter sido 2 vezes eleito presidente da República pelo PT, a influência que ele tinha e as decisões que ele tomava, ele sim tinha uma relação que o colocava na frente de todas as negociações. Então ele era o chefão, o poderoso chefão. E da mesma maneira que aconteceu nos Estados Unidos, onde pegaram os maiores chefões do crime organizado e da máfia, siga o dinheiro. Então o Sérgio Moro seguiu o dinheiro. Seguiu o dinheiro e encontrou Lula. Encontrou o sítio de Atibaia, encontrou o apartamento do Guarujá, encontrou Lula. A Lava Jato, eu quero deixar bem claro, ela começou exatamente com uma empresa de Lava Jato que servia para lavagem de dinheiro, literalmente. E aí acabou, onde havia corrupção, onde havia crime organizado, onde havia uma situação irregular. E deu o acaso de cair nas mãos do Sérgio Moro. E ele foi puxando o fio, puxando o fio, puxando o fio, puxando o fio, quando começou a aparecer políticos envolvidos no processo. E essa história toda não era para ser com o Lula. Era um fio que puxou a corrupção de uma simples empresa de Lava Jato. E acabou caindo na mão do Sérgio Moro por uma questão de localização, de regionalidade, uma coisa que não tinha nada a ver com política, inclusive. O que começou a aparecer
é que aquilo servia para lavagem de dinheiro também. E, mais cedo ou mais tarde, quando foi puxando, até chegar ao final, né, levou bastante tempo, óbvio, né, porque foi puxando detalhe a detalhe. Hoje o principal foco da Lava Jato é exatamente a responsabilização daqueles mandatários, daqueles que organizaram todo esse esquema, que não é mais um esquema local, não é mais um esquema regional, um esquema nacional e internacional, de crime organizado, de organização criminosa, tipificado pelos próprios governos petistas, que eu vou falar no vídeo seguinte. Então prestem bastante atenção, tem mais um vídeo, e esse vídeo vai ser bombástico. Este vídeo vai mostrar o que realmente vai acontecer com o Brasil e com Lula nos próximos meses e anos. Tá? Então, o que poderia ter acontecido também, né? Então essa situação toda vai ser vista no próximo vídeo. Neste vídeo, nesta informação, o que eu estou deixando claro para vocês é: sim, o sítio de Atibaia é de Luiz Inácio Lula da Silva. E as comprovações vêm a seguir. Muito obrigado pela atenção dispensada. Quem conta uma mentira, passa a vida inteira mentindo, vai justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10/3/2014 por empregado da OAS, José Aldelmário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a Cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da Cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio? Não, Atibaia? não conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei, a mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. E também isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora... São mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. A lista de mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo tem um nome ilustre, o do presidente da República. Um apartamento triplex do presidente Lula está entre as obras não entregues pela Bancop. O apartamento novinho, com piscina e muito conforto, hoje é motivo de tristeza para Dinalva. O condomínio com 4 torres deveria ter sido entregue em 2006, mas só 2 estão prontas. Dinalva e os outros moradores que já tinham quitado o imóvel estão pagando mais R$25 mil para terminar a obra. O boleto chega todo mês. Quem não aparece são os operários. A obra está parada novamente desde fim de novembro de 2009. O presidente Lula está entre os cooperados que não receberam imóveis, como revelaram hoje os jornais O Globo e Folha de São Paulo. As reportagens informam que ele e Dona Marisa compraram um apartamento de cobertura triplex neste prédio de frente para o mar no Guarujá, litoral paulista. A Bancop não concluiu a obra e a passou para a construtora OAS, mas até hoje o prédio não foi entregue. O Ministério Público afirma que os prédios pararam de ser construídos porque o dinheiro da Bancop foi desviado para contas de diretores da cooperativa e para campanhas políticas do PT. O depoimento de uma testemunha que faz parte do inquérito e que é considerado fundamental pela promotoria mostra como esse esquema funcionaria. O técnico em edificações Hélio Malheiro, irmão de Luiz Eduardo Malheiro, ex-presidente da Bancop, morto no acidente em 2004, foi ouvido em maio de 2008. No depoimento, ele disse que o irmão, como presidente da Bancop, muitas vezes se via obrigado a entregar grandes somas de dinheiro para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando recursos das construções dos apartamentos, e que isso tinha gerado prejuízos financeiros para a Bancop.
Hélio Malheiro conclui o depoimento afirmando que o ex-presidente do Sindicato dos Bancários e atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, não só sabia do esquema criminoso, como também fazia parte. A edição de hoje do jornal O Globo traz uma entrevista com o ex-chefe de segurança da Bancop, Andy Roberto. Ele diz ter feito escolta de funcionários nos saques em dinheiro e que depois dos saques, o ex-presidente Luiz Eduardo Malheiro realizava encontros com João Vacari Neto. O advogado de João Vacari Neto rebateu as acusações. Isso não procede. A Bancop é uma cooperativa, ela não faz doações para campanhas políticas, para partidos políticos. A Bancop não tem caixa 2. O Vacari teve uma gestão absolutamente rigorosa no que diz respeito ao trato desses recursos. Para o advogado da cooperativa, ainda não há provas de irregularidades. São depoimentos de pessoas que têm profunda relação de inimizade com a atual direção da cooperativa. Tanto isto é real que o promotor jamais promoveu uma ação judicial contra a Bancop e os seus dirigentes, embora esses depoimentos tenham sido prestados já há bastante tempo. Nós não oferecemos a denúncia ainda por uma questão meramente formal, ou seja, a necessidade de ouvir alguns diretores, né, que supostamente estariam envolvidos no esquema, para dar a oportunidade que eles possam apresentar suas versões na delegacia de polícia e, na sequência, nós ofereceremos a denúncia junto à Justiça Criminal. O Palácio do Planalto não quis comentar o... Eu estou perguntando a audiência. Parece claro. Deixe o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Parece que o doutor não entende isso e quer falar no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu estou ouvindo o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Está sua colocação? A questão que eu já falei aqui, em mensagens e provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Atibaia. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de Vossa Excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões, ele tem esse pleno direito. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio Atibaia em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. Informações disponíveis no portal da Transparência do Governo Federal mostram que as viagens da família do ex-presidente Lula ao sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, foram rotineiras desde 2012. O Ministério Público investiga se a empreiteira Odebrecht pagou por uma reforma no sítio registrado em nome de sócios de um dos filhos de Lula. O site da revista Época mostra que Lula e a família viajaram 111 vezes ao sítio ao longo de 4 de Lula. A propriedade tem mais de 170 mil metros quadrados, o que equivale a 24 campos de futebol. O sítio fica no meio da mata, tem piscina e um lago. Todo ex-presidente tem direito à segurança pessoal. A medida está prevista em decreto. O que os números mostram é que Lula é um frequentador assíduo
o que pode reforçar as suspeitas de que ele tem ligação direta com a propriedade. Na semana passada, Patrícia Nunes, ex-dona de uma loja que forneceu material de construção para a reforma de R$500 mil no sítio usado por Lula, prestou depoimento a procuradores. E nesse depoimento, ela disse que a obra foi paga pela Odebrecht, empreiteira e investigada na Lava Jato. O sítio recebeu parte da mudança de Lula quando ele deixou a presidência em 2011, como informou o jornal O Estado de São Paulo em 6 de janeiro daquele ano. O restante da mudança do ex-presidente seguirá para seu sítio, em Atibaia, no interior de São Paulo, e para um guarda-móveis da Graneiro, de acordo com a empresa. A imprensa atribuiu a propriedade do sítio a Lula em outras ocasiões, como o Portal Terra, em 29 de dezembro de 2011, e a Folha de São Paulo, em 3 de janeiro de 2012. Na época, Lula não corrigiu essas informações publicadas pela imprensa. Depois das suspeitas que ligaram a reforma no sítio à empreiteira, o ex-presidente passou a negar que seja dono. O Instituto Lula afirmou que não se responsabiliza por equívocos de informação publicados pela imprensa brasileira. O dono da empresa Graneiro, Emerson Graneiro, afirmou que a mudança foi feita por meio de uma concorrência pública, que a sede da empresa não prestou declaração ao jornal Estado de São Paulo em 2011 e que não sabe quem passou as informações. A gente conversa sobre todas essas informações relativas à Lava Jato agora com a Cristiana Lobo, que hoje está me fazendo companhia aqui em São Paulo, e com o Gerson Camarote, que está lá em Brasília. Temos vários assuntos de Lava Jato, proponho que a gente comece aí pelas negativas do Instituto Lula, do presidente Lula. Cristiana, me parece que está havendo uma situação em que a defesa do ex-presidente ainda está batendo em duas teclas. Primeiro, a tecla da tese do preconceito, que é a mesma tese que o PT está batendo nesses novos comerciais aí, nesses novos vídeos que começaram a ser divulgados. Então, a tese do preconceito. Tudo isso estaria sendo feito, todas essas informações... preconceituosos de sempre. Exatamente, contra o fato do ex-presidente ter o sítio ou ter o apartamento no Guarujá ou querer ter esses imóveis. Isso é uma coisa. E a outra coisa é de bater muito na tecla de que ele não é formalmente o proprietário. Quando a gente tem um outro problema, na verdade, sendo investigado, né, Cristiana? Que são os assuntos da relação do presidente com as empreiteiras, quando ele estava no cargo e hoje, e também o assunto da possível ocultação de patrimônio investigada aí pela Lava Jato, né? Exatamente. Em relação ao apartamento do Guarujá, ele começou a fazer um ajuste ali na explicação. Antes ele não havia ido ao apartamento, agora já admite que foi uma vez, pelo menos, com o presidente da OAS, Léo Pinheiro, e com a mulher, Dona Marisa. Então, o que ele não reconhecia, agora ele reconhece. Agora, tem uma outra questão que é curiosa, porque ele diz que frequenta o sítio de amigos da família e, como mostrou a Camila, por exemplo, a propriedade do sítio é do sócio do filho, do outro apartamento que o filho mora também é do sócio do filho. É uma situação que fica pouco claro como é que é essa relação, se ela é comercial ou se ela é fraternal, como é isso. E esse assunto vai continuar. O PT diz que é preconceituosos de sempre, o ex-presidente Lula reage, mas é uma coisa que ainda não está explicada claramente, apesar da nota de ontem. E os investigadores é que vão dizer se ainda há pendências ou não, né? Camarote, como é que isso bateu aí em Brasília? Olha, essa estratégia de uma reação política que está sendo montada. Agora, é lógico que há um reconhecimento que é uma situação que é difícil de explicar. Você tenta ali ganhar a militância, o próprio presidente do PT, Rui Falcão, já saindo nesses vídeos do PT em defesa do ex-presidente Lula, que é a principal liderança do partido, e é o que dá força política, da pouca sustentação que ainda resta do Palácio Planalto, que não consegue reagir. Mas há o reconhecimento que isso cria, sim, atinge muito a imagem do ex-presidente Lula, que não é algo... Porque você tem esse sítio em Atibaia, é uma frequência que não é frequência de um amigo que vai visitar outro, ou que uma vez ou outra empresta uma propriedade. É uma frequência mesmo. Então, sempre apesar de ir para um discurso de politizar
a resposta é essa a estratégia do PT, você tem questões que são... ele é um ex-presidente da República, então são questões que precisam ser esclarecidas. Não apenas uma adequação de defesa, mas sim uma justificativa real. É a vida de um político, uma discussão de pública. Mérito, né, Camarote? Uma discussão de mérito do que está sendo colocado. Agora, Camarote, Cristiano, eu não queria que a gente deixasse passar todo o tempo sem comentar também o depoimento do Zé Dirceu. Camarote disse mais cedo no Em Pauta uma coisa que eu gravei, que foi o seguinte: se o ex-ministro Zé Dirceu quer dizer que o PSDB, esse ou aquele político do PSDB, fez uma indicação, quer apontar o dedo, atribuir uma responsabilidade, ele deveria fazer isso claramente. Mas claramente não foi isso que ele quis fazer no depoimento. Ele quis, na verdade, praticar ali um pouco de diversionismo. E eu diria que trazer a figura do Dimas Toledo para a conversa não é uma coisa muito boa nem para o Zé Dirceu, nem para o PT. Porque se a gente lembrar a memória lá do escândalo do Mensalão, quando o Roberto Jefferson apontou o dedo para o Dimas Toledo e disse, olha, esse é o operador em Furnas e opera para outros partidos, mas opera hoje prioritariamente para o PT, foi o Roberto Jefferson falar isso e no dia seguinte o Dimas perdeu o cargo em Furnas. Né? Não teve nem aquela conversa de que precisa de prova e nada, o governo correu para tirar o Dimas Toledo de Furnas. Eu acho que no caso do José Dirceu é impressionante. Tem esse aspecto dele tentar espalhar brasa, né, como a gente diz. Ele botou muita gente na roda, o PSDB, citou o Gustavo Franco, que aumentou o juro para 27,5%, enfim. Mas me chama a atenção o seguinte, a característica da pessoa é sempre a mesma característica. Ele mesmo fala, sem falsa modéstia, 120 mil não é tanto dinheiro, é irrisório. É realmente 120 mil ser irrisório, não sei em que país está vivendo José Dirceu. O que ele mais gosta, de final de semana que está em casa, é ir para o sítio. Quando eu posso, eu vou para lá, eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar dominó, eu gosto de jogar truco, né? Eu gosto de cozinhar no fogão de lenha que eu tenho. Certamente ela queria um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou, o senhor Léo Pinheiro, que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não sei por que eu não comuniquei. Desse triplex consta na acusação e em mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OAS no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essas reformas? Doutor, deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio de Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Tá? Eu agora acho que é importante resolver o problema do triplex, porque o Ministério Público fez uma acusação, sabe, eu diria, baseada em denúncias de imprensa, porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa, e eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então eu quero resolver o problema do triplex. Certo. Como essas reformas teriam sido efetuadas juntos, então eu mantenho essa pergunta ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OAS, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio Atibaia e da implantação da cozinha do sítio Atibaia? Não. Acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar.